Bom, pessoal, o vídeo de hoje, aqui no Advogado Completo, meu nome é Ravi Savai, eu vou falar sobre as decisões do STF, sobre os artigos que foram introduzidos pelo pacote anticrime do juiz das garantias, pela Lei 13.964 de 2019. O que fala o artigo 3º-A? O processo terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Esse é o artigo 3º-A, que abre o juiz das garantias, o capítulo do juiz das garantias. Por maioria, pessoal, determinada pelo STF sobre o 3º-A, a redação, o processo terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, já falei sobre isso, né? Todo mundo sabe que num sistema acusatório o juiz não tem iniciativa probatória. O juiz, pontualmente, nos limites da lei, pode determinar diligências. Aí o STF abriu uma pequena brechinha aqui para não ser absoluto essa coisa de falar que o juiz não pode agir de ofício com relação à iniciativa probatória. Porque quando ele fala assim, pontualmente, nos limites da lei, pode determinar diligências suplementares. Então, como alguns autores tinham falado, antes da decisão do STF, que teria acontecido a revogação tácita do artigo 156, com a entrada do artigo 3º-A do juízo das garantias. Porém, não houve. O que houve foi uma mudança de interpretação. Porque o que fala o artigo 156? Ele fala o seguinte: a prova da alegação incumbirá quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, inciso 1, ordenar, mesmo de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas. Inciso 2, determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes. Ponto relevante. Esse é o 156. Havia uma discussão doutrinária que ele teria sido revogado tacitamente, porque no sistema acusatório o juiz não pode agir de ofício. Porém, com o entendimento do STF, não foi revogado esse artigo. Ele apenas houve uma reinterpretação desse artigo. O 156, especialmente seus incisos 1 e 2, que tratam da possibilidade de o juiz determinar a produção antecipada de provas urgentes, inciso 1, e de diligências para esclarecer dúvidas, inciso 2, não foi revogado tacitamente pelo 3º-A, incluído pelo pacote anticrime. O STF, ao julgar as ADIs, o que é ADI, pessoal? Ação direta de inconstitucionalidade, que questionaram o juiz das garantias, as ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, consolidou o entendimento que o 156 permanece vigente, desde que interpretado à luz do novo sistema acusatório. Em suma, o sistema será acusatório, o nosso sistema, porque poderia ter o sistema diferente do sistema inquisitório, que concentra todas as coisas na mão do juiz, né? O nosso sistema será acusatório, principalmente com o juiz das garantias, na qual terá um juiz ali que vai cuidar da fase de investigação, a fase pré-processual, até o oferecimento da denúncia. Aí entra outro juiz para cuidar do processo de instrução e julgamento. Isso confirma mais a essência acusatória, com a permissão que o juiz possa pontualmente determinar diligências suplementares. Isso traz ao nosso sistema processual um sistema acusatório particular do Brasil, porque não poderia ter essa exceção aqui, tá? Se dentro do sistema acusatório o juiz não pode agir de ofício, ele tem que ser provocado. Isso é até uma característica da jurisdição, a inércia, né? Então, agora o STF, no seu entendimento do artigo 3º-A, coloca assim: pontualmente, nos limites da lei, poderá determinar diligências, assim como pedir provas de ofício, né? É isso, pessoal? Pedir produção antecipada de provas, agindo por ofício. O que o entendimento do STF colocou aqui do 3º-A
é que a regra é que não haja o juiz não pode agir de ofício, mas excepcionalmente, aí ele coloca pontualmente, nos limites da lei, pode determinar sim diligências suplementares. Então, o artigo 156 continua valendo, tá, pessoal? A verdade, que eu penso assim, a verdade tem prova, condena, não tem prova, absolve. Está na dúvida, indúbio pro réu. O STF permite que se estiver na dúvida, ao invés de absolver, determina diligências suplementares. Essa é uma crítica da doutrina. Porque assim, tem prova, condena. Não tem prova, absolve. Está na dúvida, entra o princípio indúbio pro réu. Mas aí quando você coloca assim, pontualmente, nos limites da lei, pode determinar diligências suplementares, alguns autores criticam que está violando o princípio indúbio pro réu. Em determinar diligências suplementares, se tem dúvida. Se tem dúvida, é indúbio pro réu. Já o artigo 3º-B, na análise do STF, o juiz das garantias, deverá ser implementado obrigatoriamente em todos os tribunais no prazo de 12 meses. A ata foi 31 de agosto de 2023. Então, agosto agora de 2025, já passa os 12 meses, mais 12 meses que foi prorrogado. Então, até agosto de 2025, que a gente está agora em março, já vai ter que ter implantado o juiz da garantia. Porque ele fala aqui, o que o STF decidiu? 12 meses a partir da publicação do acordão, permitindo uma única prorrogação desde o prazo de 12 meses. Então ficaram 24 meses que já se passaram, que vai bater a data ali 31 de agosto de 2025. E aí já vai ter instituído o juiz das garantias no Brasil. Com relação aos incisos 4, 7, 8 e 9 do artigo 3º-B, o STF decidiu que são constitucionais o fato do MP ter o dever de submeter ao controle judicial os atos de investigação. O STF entendeu que são constitucionais o controle jurisdicional sobre a investigação e ainda estabeleceu um prazo de 90 dias após o ato da publicação para que o Ministério Público encaminhe todas as PICs. O que é PIC, pessoal? Procedimento de investigação criminal. E outros procedimentos que têm outros nomes. Todos terão que ser encaminhados para o juiz das garantias. E ainda se não tiver o juiz implantado, né, pode ser uma comarca pequena, que tem problema de recurso ou mesmo de estrutura, vai ter que ser encaminhado ao juiz natural que seja responsável por fiscalizar aquela investigação. O 3º-B, inciso 6, que fala de prorrogar a prisão provisória, e vai ter audiência pública e oral, né? Esse inciso, bem como o inciso 7, que fala sobre a produção antecipada de provas, o STF fez uma interpretação conforme a Constituição para dizer... Estou falando dos incisos, pessoal, do artigo 3º-B. Com relação aos 6 e 7, preferencialmente em audiência pública e oral, ou seja, permite que não se faça audiência pública e oral. Porque quando ele fala preferencialmente em audiência pública e oral, no entendimento do STF, está dizendo que dá-se preferência à audiência pública e oral. Mas que se não tiver, tudo bem. Porque teria que, se fosse obrigatória a audiência pública e oral, ia colocar obrigatoriamente em audiência pública e oral. Não, ia colocar preferencialmente. Que eu acho que foi um erro disso aqui. Se coloca preferencialmente, obviamente não vai ter. No Brasil, se você coloca preferencialmente, não acontece nada. Pode acontecer uma ali, outra acolá, mas não vai acontecer. Para mim foi um erro. O STF definiu ainda que vai receber a denúncia, então, definiu ainda que quem vai receber a denúncia, então, não será o juiz das garantias, como estava na lei. Porque na lei escreveu até o recebimento da denúncia, mas depois o STF corrigiu isso, colocando oferecimento, e quem recebe a denúncia já é o outro juiz. O juiz de instrução do processo. E a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia, porque lá na lei estava com recebimento. O juiz das garantias atua até o oferecimento da denúncia. Quem decide se recebe ou não é o juiz do processo. Para mim isso aqui é um outro erro, porque
Todos sabemos que o fato do juiz receber a denúncia e analisar gera um viés confirmativo, todo aquele estudo que a gente fez sobre heurística, teoria da cognição, me deu um branco agora, mas dentro dessa teoria da dissonância cognitiva é o nome, tem o viés de confirmação, o viés de fatos pretéritos, a heurística como um todo. Então, todos sabemos que o fato de o juiz receber a denúncia e analisá-la gera um viés confirmatório. Então, tudo que o sistema acusatório quer fazer com a implementação do juiz das garantias é imparcialidade. Justamente para o juiz não se contaminar com a fase pré-processual. Então, o que o juiz da garantia é? Um juiz que tem a competência de atuar só na fase de investigação, até o oferecimento da denúncia. No momento que outro juiz vai receber a denúncia e analisar, gera um viés, pode gerar, né, um viés confirmatório. O STF entendeu que a exclusão fixa dos autos do inquérito é inconstitucional. Então o inquérito vai continuar entrando no processo. E por conta disso o inquérito entra no processo onde deveria sair. E o juiz que recebe a denúncia é o juiz do processo, que vai analisar o inquérito. O juiz das garantias diminui a contaminação, diminui a dissonância, o viés confirmatório, mas não elimina, não reduz na proporção que nós gostaríamos que reduzíssemos. Para alguns doutrinadores, o juiz das garantias teria que ir até o recebimento, justamente para evitar essa análise do outro juiz, que é o juiz das garantias vai até o oferecimento. No recebimento já é outro juiz que vai analisar a denúncia se entra ou não. Isso aí, para alguns autores, isso foi um erro. O artigo 3º-B, parágrafo 1º, preso em flagrante, o STF se permitiu o emprego da videoconferência. Isso não está mais vedado. Se houver uma impossibilidade fática de fazer uma audiência presencial, pode-se empregar a videoconferência, excepcionalmente. Pode-se adotar. O 3º-B, parágrafo 2º, prorrogar o inquérito uma única vez. O STF entendeu que pode haver novas prorrogações, não somente uma vez, e a prisão não será imediatamente relaxada se exceder o prazo autorizado. Eles acabam com um prazo com sanção. O juiz das garantias não vai se aplicar, isso eu vou falar, aonde não se aplica o juiz das garantias. Mas aqui, pessoal, no 3º-B, parágrafo 2º, falava que prorrogar o inquérito uma única vez. O entendimento do STF entendeu que pode haver novas prorrogações. Onde não vai entrar o juiz das garantias, pelo entendimento do STF, aos processos originários de competência dos tribunais, isso também houve uma discussão na doutrina, que fala, poxa, então o juiz dos tribunais lá não tem chance de se contaminar. Aqui o juiz da primeira instância ele pode se contaminar pelo viés confirmatório, pela heurística, pela teoria da dissonância cognitiva. Isso é uma discussão doutrinária, porque o juiz das garantias não vai aos processos originários de competência dos tribunais. Você percebe, né, pessoal? O STF não quer ninguém fiscalizando ele, né? Eles querem agir de torto que é direito. Que eu acho errado isso, mas é opinião minha só. Então, não vai ter juiz de garantia aos processos originários de competência dos tribunais. Obviamente não ia ter, né, pessoal? Você acha que o STF ia deixar? Você acha, pessoal? Por isso que eu acho o Lenny Trex meio radical demais nas suas ideias, mas o ativismo judicial no Brasil não é uma coisa, não é uma teoria, é um fato. Não vai ter juiz de garantia, não se aplica também ao júri, né, a soberania do júri, etc. Não se aplica a violência doméstica, violência contra idoso, violência contra criança, violência contra adolescente, até para aqui está, porque, segundo o qual a proteção à vítima, não se aplica às infrações de menor potencial ofensivo. Tá? São esses 4 pontos que você tem que lembrar, onde, pelo entendimento do STF, não se aplica o juiz das garantias, mas se aplica aos processos de competência da justiça eleitoral. Não é mais a atuação do juiz das garantias
porque o juiz das garantias vai até o 399 do CPP, tá? 399 que é com recebimento da denúncia. Deixa eu arrumar a câmera aqui, porque eu vou ter que ficar baixando para falar. Também entendeu, vamos falar sobre o artigo 3º-C, parágrafo 3º e parágrafo 4º, o S entendeu como inconstitucionais, porque o inquérito vai continuar entrando dentro do processo. O 3º-D, o STF entendeu que é inconstitucional, e o parágrafo único também é. Não sei se mudou o entendimento, eu vou pesquisar aqui. Mas enquanto o terceiro o juiz das garantias será designado conforme substitui a palavra designado por investido. O STF mudou a palavra. Assim como mudou de recebimento, passou para o oferecimento à denúncia, aqui no terceiro L substituiu a palavra designado por investido. É só uma mudança aí. Fez uma interpretação conforme para trocar essa palavra. Eu estava falando no terceiro D. O que o STF decidiu, do terceiro D, a figura do juiz constitucional, papapá. Terceiro A, terceiro D, terceiro D. Vamos ver aqui. O terceiro F, pessoal, depois eu falo do terceiro D, que pelo entendimento do STF, trata da transição da atuação do juiz das garantias para o juiz de instrução de julgamento. Aqui, recebida denúncia ou queixa, eu quero saber se foi considerado constitucional ou inconstitucional. Eu não gosto de ficar pesquisando quando estou fazendo vídeo, mas tudo bem. Mas é um vídeo sério aqui que a gente tem que estar certinho. O terceiro F é constitucional, parágrafo único. Temos um grande problema que é o artigo 28. Infelizmente, eles retalharam o artigo 28 do nosso CPP, onde o MP que ordenasse o requerimento do inquérito como manda um sistema acusatório. O STF votou o sistema antigo. O MP vai se manifestar pelo arquivamento, mas quem vai definir pelo arquivamento é o juiz das garantias. Tá? Houve uma reinterpretação desse artigo 28, e com relação ao terceiro D, constitucional, sim, considerando que fortalece o sistema acusatório, desgaste atua no oferecimento de denúncia, é constitucional, tá? Só para não haver erro aqui no vídeo. Então o MP no artigo 28 vai se manifestar pelo arquivamento, sim, mas quem vai definir pelo arquivamento é o juiz das garantias. Então entra a figura do juiz das garantias dentro do artigo 28. Vamos ver se alguma coisa... Se o juiz não concordar com o arquivamento, vai encaminhar para uma instância ministerial, bem como a vítima e etc. O artigo 28A, o STF entendeu como constitucional, pois não afetou nada o acordo de não persecução penal. A unanimidade declararam a inconstitucionalidade do artigo 157, parágrafo 5º, que é um avanço, né, pessoal? Aquela história que o juiz, que entende que a prova é ilícita, não profere a sentença. Acabou isso, tá? Com à luz da análise constitucional do STF. O artigo 310 deu uma retalhada, a audiência de custódia pode ser por videoconferência. O parágrafo 4º se tornou do 310 inconstitucional. A lei estabelece prazo, se não cumprir esse prazo, a prisão é ilegal. Se não cumprir o prazo, a prisão segue valendo. Regra de transição. As ações já instauradas com a implementação do juiz das garantias
vão valer normalmente, não havendo alteração da competência. Bom, minha avaliação final, pessoal, sobre esse vídeo, acho que está um pouquinho embaçado a tela, o juiz das garantias. Eu acho que foi um avanço, sim, para o Brasil, o juiz das garantias, porque a gente fortalece mais o nosso sistema acusatório. Melhorou aqui. Nosso sistema acusatório é fortalecido. A gente tem aí as ADIs que houve, né, justamente para saber se o juiz das garantias era inconstitucional. O STF fez uma análise e fez todas essas mudanças. Não só, como eu citei aqui, o oferecimento, era recebimento na lei, passou a ser oferecimento da denúncia. E assim como restringiu a atuação do juiz das garantias na competência originária dos tribunais, violência doméstica, no júri, assim como não se aplica nas infrações penais, nas infrações de menor potencial ofensivo. Então, essa análise do STF para mim foi benéfica. Discordo com relação a 156, em que o juiz, dentro dos limites da lei, pode agir por ofício. Acho que isso vai um pouco contra o nosso ao sentido assim como ele pode implementar dentro dos limites da lei, você abre uma exceção, né? Pode implementar diligências. Então, isso aí eu acho que fere um pouquinho o sistema acusatório, fazendo que o Brasil tenha um sistema acusatório único, personalíssimo, né? Porém, é um avanço, sim. A gente dá um passo à frente com o juiz das garantias. Alguns autores criticam, como eu falei, da não atuação do juiz das garantias nos processos originários de competência dos tribunais, porque então existe aquele juiz dos tribunais não se contamina, o juiz da primeira instância contamina, sim. Então fica uma coisa que a parte da doutrina critica, né? E é isso, pessoal, fechando o vídeo da análise do STF sobre o juiz das garantias.